Senhoras e senhores, sou o professor Dimas. Eu sou o professor Érico. Sou a professora Gisele. Eu sou o professor Eduardo Baez. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente atual. Hoje vamos falar sobre intervenção federal. Um assunto muito importante, aliás, um assunto também interdisciplinar. Vamos desenvolvê-lo em todas as áreas. Esperamos trazer várias informações sobre esse assunto tão importante. Vamos lá? Estude! Muito bem, a intervenção federal, ela é completamente diferente desse termo intervenção militar. A intervenção federal, ela é resultante de algo que é previsto em Constituição, nos artigos 34 e 36 do capítulo 6 da Constituição Federal de 1988. Ela é resultado de uma ação e de uma solicitação do governador do estado para o presidente da República, que deve aprovar, ou melhor, deve decretar e depois enviar ao Congresso para ser aprovado ou não este pedido de intervenção. Note que passa por todas as esferas do poder. Então, o que aconteceu? Dia 16 de fevereiro de 2018, o governador Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, em face a uma crise de segurança pública aparentemente insolúvel, solicita ao presidente da República, Michel Temer, a intervenção federal no Rio de Janeiro, mas de maneira limitada, porque seria apenas na segurança pública, e aqui você tem uma brecha do processo. Mas ela é feita nesses moldes. Solicita-se ao presidente, o presidente decreta a intervenção, que vai ser aprovado ou não pelo Congresso, e assim o foi. A diferença da intervenção militar é que a intervenção militar, ela é inconstitucional. Ela se constitui num golpe de Estado, na realidade. E pedir intervenção militar, ou apoiar intervenção militar, ou caso as Forças Armadas criem um contexto de intervenção militar, isso se constitui num estado de exceção. Isto é contrário aos ditames da Constituição Federal. Não adianta você brigar comigo. Começar a escrever aí nos comentários, vai brigar com a Constituição, tá? A Constituição, ela é muito clara neste aspecto, ok? Então, repetindo para você, intervenção federal, o governador de estado, ele solicita ao presidente, o presidente decreta, 72 horas o Congresso diz sim ou não. Intervenção militar é inconstitucional, ok? Gradativamente, o que vai acontecer é que o governo federal vai nomeando e vai estabelecendo os seus domínios no contexto do Estado, a fim de justamente estabelecer a ordem pública. Tá certo? Professor Dimas agora vai mostrar para vocês, ao longo da história, como tudo isso aconteceu. Um grande abraço! Valeu, Edu, é isso mesmo. Agora, convido vocês a compreender a história, estudar a história para entender melhor o presente. Vamos nessa? Senhoras e senhores, como disse muito bem o mestre Eduardo, nós tivemos intervenções ao longo da nossa história. Como, por exemplo, já a partir da independência, a partir de 1822, a independência do Brasil. Ora, no primeiro reinado tivemos intervenção para reprimir movimentos revolucionários, separatistas, movimentos sociais, como é o caso na intervenção militar que vai acontecer para reprimir a Confederação do Equador, em Pernambuco. Tivemos também várias intervenções do Exército para reprimir, com apoio da Guarda Nacional, o quê? Movimentos separatistas durante o chamado período regencial. É o caso da cabanagem no Pará, é o caso da farroupilha no Rio Grande do Sul, é o caso também da balaiada no Maranhão e da saminada lá na Bahia, bem como também o levante dos malês também na Bahia. Tivemos também intervenção do Exército para reprimir a Revolução Praieira em 1848 em Pernambuco. Mas, senhoras e senhores, vamos dar atenção especial para as intervenções que vão promover o quê? A derrubada de um governo e a instauração de outro. Ou seja, eu estou me referindo ao quê? A intervenções militares contra governos instituídos. A primeira delas, senhoras e senhores, acontece em 1889, 15 de novembro de 1889. Estou me referindo à intervenção para derrubar
Senhoras e senhores, ele, Pedro II. Intervenção de quem? De Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da República, não se esqueçam que a intervenção federal, nesse caso, a intervenção militar, melhor dizendo, foi para derrubar a monarquia e instaurar a República dos Estados Unidos do Brasil, como se chamava a nossa primeira república. Mas nós também tivemos uma outra intervenção. Senhoras e senhores, estou me referindo à intervenção que vai acontecer em 1930. A Revolução de 30, senhoras e senhores, para derrubar quem? Ele, Washington Luiz. Washington Luiz, que vai ser derrubado por Getúlio Dornelles Vargas, com o apoio do movimento tenentista. A ideia de que os tenentes iriam promover uma renovação da política nacional, uma moralização da política brasileira, com Getúlio Vargas à frente. Senhoras e senhores, mas tivemos outra intervenção para derrubar governo. Agora, 1964. Ora, estou me referindo ao golpe civil-militar, que vai derrubar ele, João Goulart, senhoras e senhores. João Goulart, que vai ser derrubado por Castelo Branco. Trata-se do golpe militar de 1964. Aquele clima, do contexto da Guerra Fria, a ameaça comunista. Ele, João Goulart, acusado de querer transformar o Brasil numa república comunista sindicalista com as suas reformas de base. Ok, senhoras e senhores? O que nós temos em comum? Temos em comum aqui o quê? A ideia, nessas três intervenções, a ideia de que o governo precisa passar por uma renovação. E segundo, a ideia de que o exército, melhor dizendo, as forças armadas, estão imbuídas do ideal de salvação nacional, que só resta a elas. O quê? Só cabe a elas restaurar a ordem. Senhoras e senhores, a República Federativa do Brasil não é tão federativa assim. Cadê a autonomia dos estados? Ali no início do século XX, década de 1910, 1920, tivemos intervenções do governo federal em estados do Nordeste. Também tivemos no Rio de Janeiro. Tivemos, por exemplo, na Bahia, tivemos no Ceará, tivemos em Alagoas, tivemos em Pernambuco. Ora, senhoras e senhores, tudo em nome do quê? De colocar no governo desses estados pessoas que fossem aliadas do presidente da República. É isso que vai acontecer. Ora, só para vocês terem uma ideia, isso aconteceu, por exemplo, nos governos de Hermes da Fonseca, com a chamada política das salvações, no governo também do senhor Epitácio Pessoa e também no governo de Arthur Bernardes. Bom, senhoras e senhores, agora para falar mais sobre intervenção, só que intervenção hoje, no Rio de Janeiro, século XXI, eu vou chamar ele, o meu grande amigo Érico, o rei do trocadilho! Estou aqui de volta para falar com vocês. E claro, lembrar de algumas das questões envolvendo essa intervenção que vai, na verdade, ter uma maior ênfase a partir da decretação do estado de calamidade pública que vai se abater sobre o Rio de Janeiro na metade de 2016, por conta de uma série de problemas que acabam sendo desencadeados também em função da crise econômica pela qual o Brasil vem passando há algum tempo. Então isso vai afetar, por exemplo, a queda na arrecadação de impostos no Estado, a queda na arrecadação em função dos royalties do petróleo, o Estado do Rio de Janeiro depende bastante, no interior principalmente, a crise na segurança pública, assim como na administração pública. Então tudo isso acaba afetando as polícias, a segurança e, claro, isso vai acabar inclusive fazendo com que no início de 2018 seja necessário um decreto de intervenção federal, que vai ser estabelecido ali no mês de fevereiro, no dia 20/2. Então, isso vai acabar fazendo com que essa intervenção, que na verdade não é uma intervenção em toda a administração pública, apenas na segurança pública, portanto não vai envolver outros poderes, como o executivo, como o legislativo, como o judiciário, e claro, tendo uma atuação também sobre problemas bastante graves que vem acometendo a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades do estado, como por exemplo, a atuação do tráfico de drogas e das milícias. Para a gente falar um pouco mais sobre o contexto da intervenção, eu vou chamar um mapa. Esse mapa mostra a distribuição das milícias na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente, a partir de 2010. E o que a gente percebe é que a atuação desses grupos acaba sendo mais intensa com o passar dos anos.
Isso tem a ver com uma série de fatores ligados ao próprio funcionamento das milícias, que difere um pouquinho do tráfico de drogas. Isso porque os traficantes de drogas estão muito ligados basicamente à sua atividade fim, que é o próprio tráfico. Agora, as milícias, elas costumam ter diferentes braços de atuação. Primeiramente porque elas têm muitas vezes membros do próprio Estado dentro dos seus quadros. Por exemplo, policiais, por exemplo, funcionários públicos, que de uma certa maneira podem fazer a intermediação ou facilitar a penetração de algumas atividades, consideradas ilegais, obviamente, como, por exemplo, distribuição ilegal de sinais de TV a cabo, transporte clandestino, distribuição de gás e até mesmo oferecendo proteção para comerciantes, para a população em troca de dinheiro. Então, isso faz com que esses diferentes braços tornem as milícias grupos muito fortes dentro dessas comunidades nas quais eles estão presentes. O que acaba também tornando a estrutura do Estado ainda mais frágil, porque você tem membros do próprio Estado muitas vezes fazendo parte desse contexto. E para a gente reforçar um pouco mais essa questão das dificuldades enfrentadas pelo Estado, a gente tem que falar de alguns dados ligados à segurança pública e à violência. Começando com esse gráfico que vai tratar um pouco aí dos homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. E aí a gente vai perceber que a partir do momento em que a crise se espalha pelo Brasil, a crise econômica, principalmente a partir de 2013, né, e para frente com mais intensidade, o número de homicídios acaba sendo maior, essa taxa aumenta, né, chegando aí a mais ou menos 40. Assim como a gente vai ver que as mortes decorrentes de intervenções policiais, que aliás afeta na sua maioria as populações que vivem em comunidades, acaba também aumentando bastante, né? Chegando aí a mais de 1.000 de uma maneira mais recente. Outra informação importante também está associada às mortes de jovens, que fazem parte de um grupo com grande vulnerabilidade social, né? Com dificuldades de acesso a emprego, com dificuldades para se deslocar, com falta de opções de lazer, né? Com a falta da presença do poder público. Então isso acaba fazendo com que esse grupo se torne mais vulnerável. E isso explica um pouco aí essa crescente no número de jovens entre 15 e 29 anos que acabam sendo assassinados. Outro dado importante também está associado às disparidades sociais decorrentes da cor. Por quê? O número de mortes entre negros e não negros também é expressivo. No primeiro gráfico que a gente vê sobre não negros, você percebe aí que o número de mortes é bem menor do que, por exemplo, entre jovens negros, por exemplo, né? Colocando esse grupo também numa situação de vulnerabilidade muito grande. E a gente também não pode deixar de lembrar das mortes dos próprios policiais, de agentes da segurança pública que também fazem parte da população. E, claro, muitas vezes estão sujeitos às condições precárias no quadro da segurança pública, como baixos salários, equipamentos obsoletos, más condições para conseguir executar o seu trabalho de maneira decente. Então isso faz, por exemplo, com que o número de mortes de policiais aí nos últimos anos acabe se tornando também algo muito expressivo. E claro, todo esse quadro acaba sendo como resultado, acaba tendo como resultado a situação que a gente percebe aí e a necessidade de uma intervenção federal, como a que o governo acabou estabelecendo a partir de fevereiro. Diante desse quadro de necessidade de uma intervenção federal, diante dos problemas ligados à segurança pública, que também acabam sendo problemas socioeconômicos de um país que enfrenta uma crise, é importante a gente entender como esse cenário acaba de uma certa maneira se espalhando pelo Brasil. E para isso eu vou chamar a minha amiga Gisele. Isso mesmo, Érico. A questão de segurança pública não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente pode pensar que há uma falta também de investimento e também da incapacidade de gestar essa situação de segurança pública. Por isso, alguns estados já fizeram o pedido de intervenção federal, mas esse pedido, na maioria dos casos, não foi aceito. O caso do Rio de Janeiro é o primeiro, né, em que é decretado mesmo como oficial a intervenção federal. Nos outros estados, o que aconteceu é que esse pedido foi negado. Então nós tivemos o caso do Espírito Santo, em 2002, e o caso do Distrito Federal, em 2010. Outra questão também, que muitas vezes é confundida com a intervenção federal, são medidas chamadas de garantia da lei e da ordem. São ações excepcionais que vão durar menos tempo que uma intervenção federal,
né? E vai funcionar mesmo em caráter provisório, para que as Forças Armadas garantam a funcionalidade das instituições públicas até que se volte à normalidade. Então pode acontecer, inclusive, em situações de prevenção, quando ocorre, por exemplo, um grande evento em uma cidade, como foram os casos da Conferência das Nações Unidas, chamada Rio+20, que ocorreu em 2012 no Brasil, a visita do Papa Francisco, né, à cidade de Aparecida em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. Então, nesses casos, ocorre essa medida para garantia da segurança pública das pessoas e também para a funcionalidade do evento e a funcionalidade dos órgãos públicos. Bom, é interessante a gente pensar também nos casos em que ocorreram intervenção federal em outros países. Mas para isso, nós vamos chamar o professor Dimas. Obrigado, Gisele! Pode deixar comigo! Vamos falar agora, senhoras e senhores, sobre a intervenção federal que aconteceu no México. Isso não acontece só no Brasil, não. Acontece também no México, senhoras e senhores. Atenção, acompanhe comigo para você ter uma melhor ideia. Dê uma olhada neste mapa. Aqui está. Trata-se de uma intervenção que vai acontecer no estado de Michoacán, em 2006. Presidente Felipe Calderón. Adivinha qual foi o motivo? O mesmo da intervenção no Rio de Janeiro. O combate ao narcotráfico. Ora, senhoras e senhores, sabe qual foi o resultado? Fracasso. Até hoje, a intervenção não acabou, senhoras e senhores. Ela continua de 2006 até hoje. Não funcionou. Pelo contrário, a criminalidade aumentou, o número de homicídios também, e também o número de cartéis. Eles tentaram acabar com os cabeças do movimento, mas surgiram outras cabeças. Senhoras e senhores, faltou o que lá no México? Faltou planejamento, inteligência, investigação, faltou também transparência. E sabe como é que é? Tem corrupção lá também, e isso prejudicou muito. Para finalizar, você já pensou que pode ser necessário você usar essas informações como argumento para escrever uma redação? E aí? Olha, a Gisele vai dar umas dicas preciosas para vocês. Acompanhe. Valeu, Dimas. É isso aí. Para a gente poder usar esse tema numa redação, é necessário entender que não é apenas para discutir a legalidade da intervenção federal no Rio de Janeiro. Nós podemos atrelar esse tema a outros assuntos. Por exemplo, se for uma proposta de redação que trate sobre segurança pública. E aí você pode trazer a questão da intervenção federal como um exemplo de repertório de uma medida tomada diante de um problema de segurança pública. Ou também nós podemos pensar nesse tema envolvido na questão de campanhas eleitorais. Porque se nós podemos imaginar uma ação como essa como forma de ganhar votos, né? De mostrar o compromisso do governo, mostrar o compromisso de determinado político em relação à segurança pública. Para isso, nós vamos deixar aqui uma sugestão de parágrafo argumentativo, utilizando a intervenção federal, então, como uma citação de repertório. Então, não é a intervenção em si o tema da redação, mas ela entraria num parágrafo como um exemplo, como um repertório que você está trazendo para garantir que a sua argumentação fique consistente. Acompanhe então comigo a leitura deste parágrafo de exemplo. A violência é um sério problema no contexto brasileiro e em ano eleitoral, a tentativa de reduzir os índices de criminalidade também pode apresentar motivações políticas. A decisão do governo federal em intervir no Rio de Janeiro pode causar um efeito cascata e outros governadores podem fazer a mesma reivindicação. Assim, podem se isentar da responsabilidade sobre os problemas de segurança e ainda ganhar mais aceitação da população. É preciso ressaltar, portanto, que a crise não ocorre só no Rio de Janeiro. Trata-se de uma questão nacional e pode muitas vezes ser utilizada como medida de ação de marketing político. Bom, então aqui nós temos um exemplo de parágrafo que mostra a ideia dessa ação ser usada com outro objetivo, além da questão da segurança pública. Então fica para você como um exemplo também de criticidade, de olhar para o tema além das entrelinhas. Bom,
essa foi a nossa aula sobre intervenção federal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema e sugerimos também que continuem acompanhando as nossas aulas de atualidades. Até breve!